Olá, eu quero falar com você hoje a respeito da decisão de você obedecer. O livro de Lucas, capítulo 5, fala a respeito de um homem chamado Pedro. A palavra de Deus diz que ele havia pescado a noite inteira e não conseguiu apanhar peixe, não conseguiu ter êxito na sua empreitada. E isso era uma situação muito ruim, porque Pedro era um pescador profissional, ele vivia do fruto do seu trabalho, que era a pescaria. E no livro de Lucas, ele nos mostra que ele estava limpando a sua rede, ele estava já com o seu barco à beira da praia, e Jesus Cristo chegou e pediu para que ele pediu emprestado o seu barco para que Jesus pregasse para a multidão. E Pedro concedeu o pedido de Jesus Cristo. E após Jesus Cristo ter pregado, após Jesus Cristo ter falado do Evangelho, do Reino, ele deu um direcionamento para Pedro. E falou para que Pedro fosse, voltasse a pescar, que Pedro fosse com seu barco nas águas mais profundas e lançasse a sua rede. E Pedro naquele momento indagou Jesus Cristo, falou: Senhor, nós pescamos a noite inteira. Pedro mostrou a sua frustração com o fruto do seu trabalho, a sua indignação de ter trabalhado a noite inteira e de não ter produzido nada. Mas Pedro, ele entendeu através, creio, da mensagem, da palavra que Jesus Cristo havia declarado para aquela multidão que ele estava pregando. E Pedro teve uma decisão. Falou assim: Senhor, mesmo eu tendo pescado a noite inteira, não produzindo nada, eu vou voltar. Sobre a sua ordem, sobre o seu direcionamento, eu vou voltar e vou lançar a minha rede. E qual foi a surpresa de Pedro quando ele obedeceu o direcionamento de Jesus Cristo e no lugar determinado onde Jesus Cristo havia lhe mandado, ele lançou a sua rede e teve uma pesca extraordinária. Ele teve uma pesca sobrenatural. E talvez, meu querido, hoje seja um dia como foi o dia de Pedro. Um dia ruim, um dia difícil, um dia complicado. Mas através desse ensinamento que Jesus Cristo deu a Pedro, eu tenho certeza que a mudança do teu dia pode acontecer. A primeira coisa que fez com que Pedro tivesse um resultado totalmente diferente, foi que Pedro permitiu que Jesus Cristo entrasse no seu barco. E no momento que Jesus Cristo entrou no barco de Pedro, Pedro começou a ouvir aquilo que Jesus Cristo tinha para lhe dizer. E quando a palavra entrou no coração de Pedro e Jesus Cristo determinou, deu uma ordem, uma direção para que Pedro seguisse, mesmo contrariando a circunstância, Pedro obedeceu. E a surpresa, o resultado disso foi que a vida de Pedro mudou. Talvez as circunstâncias na sua vida não sejam diferentes do que estava a vida de Pedro. Frustração, derrotas, fracassos, insegurança, instabilidade. Mas que você tenha a decisão de fazer como Pedro fez, convidar Jesus Cristo, permitir que Jesus Cristo entre no seu barco e obedecer o direcionamento de Pedro. E eu tenho certeza que o resultado que aconteceu na vida de Pedro vai ser o resultado que vai acontecer na sua vida. Permita que Jesus Cristo, através da sua palavra, lhe surpreenda. Decida convidar Jesus e direcionar as suas decisões naquilo que Jesus Cristo diz para você. E eu tenho certeza que a sua vida será completamente transformada. Que Deus o abençoe.